Olá, eu sou o professor Maurício Fidelis e hoje vou falar aqui sobre autismo e a prática da atividade física. Hoje é inegável que existem inúmeras práticas baseadas em evidências que comprovam que os indivíduos que estão inseridos no transtorno do espectro autista, quando são submetidos a um programa de treinamento, de exercícios físicos, bem organizado, estruturado e elaborado por um profissional qualificado que entende e compreende dessa deficiência, eles apresentam melhoras significativas para sua qualidade de vida, como, por exemplo, a autonomia, que hoje é uma das grandes preocupações, por exemplo, das famílias dessas pessoas. Então, para corroborar com essa questão, eu separei e selecionei alguns estudos que demonstram como determinadas melhoras acontecem a partir de um ciclo de treinamento, de atividades esportivas e de lazer, e vou traçando um paralelo com as características dessa deficiência. Nesse primeiro estudo, 20 minutos diários de jogos durante 2 semanas numa pista ao ar livre. Redução do comportamento agressivo. E aqui eu quero fazer um destaque. É critério diagnóstico do autismo o comprometimento na linguagem verbal e não verbal. Então, quando há um comprometimento nessa dimensão, isso faz parte dos critérios diagnósticos. Por que eu estou salientando isso? Porque como muitos indivíduos têm dificuldade de expressar, por exemplo, sentimentos, emoções, como eles têm dificuldade de dizer que determinados elementos do meio, como uma luz, um barulho, determinada vestimenta, está incomodando, muitas das vezes a resposta para isso é a agressividade. Outro critério do transtorno são os comportamentos repetitivos e ritualizados. O autista ele gosta de rotina, de previsibilidade. Então, quando, por exemplo, a sua rotina, o seu ritual é quebrado por algum motivo, é comum que algum deles, como resposta, se apresentem de forma agressiva. Então eu faço esses 2 destaques porque quando você diz que quando submetido a uma atividade física ele tem uma redução na sua agressividade, você está dizendo que essa pessoa está tendo um ganho na sua qualidade de vida. Porque para muitos é até difícil sair de casa, porque num comportamento disruptivo, aonde muitas das vezes o fim disso é uma agressão a um terceiro ou uma autolesão, muitos deles preferem ficar em casa para não serem expostos a determinados estímulos aversivos que vão fazer com que eles entrem em crise e, consequentemente, a agressão. Nesse segundo estudo, melhoria no comportamento motor. Hoje, existem vários pesquisadores, pesquisas que sinalizam que o déficit motor, o comprometimento motor, ele deveria fazer parte dos critérios diagnósticos, porque é muito comum que quando você avalie alguém que esteja no TEA, ele apresente comprometimentos, por exemplo, na motricidade fina, na lateralidade, na consciência corporal, no tônus muscular. Então aqui a pesquisa está dizendo que quando expostos a 30 minutos de hidroginástica e natação durante a semana, esse indivíduo apresenta melhoras nessa questão. Então é importante a gente fazer esse destaque, porque isso daqui também compromete esse indivíduo
em vários aspectos da sua vida. Porque às vezes, por não conseguir organizar o seu tônus muscular, ele tem dificuldade de ocupar e estar em determinados espaços, até mesmo de trabalho, que demandem dele uma postura em determinados momentos que ele não consegue sustentar. Nessa outra pesquisa aqui, as crianças autistas expostas à equitação apresentaram maior sensibilidade sensorial, motivação social, menos desatenção e distração e comportamentos sedentários. Vou fazer alguns destaques aqui. Uma parcela significativa dos autistas, eles apresentam uma coisa chamada transtorno de processamento sensorial. Então o que é isso? Essa criança, quando exposta à luz, quando exposta ao toque, ao cheiro de determinados alimentos ou de determinados ambientes, ele não consegue decodificar essa informação e dar a resposta correta e adequada para isso. Alguns são hiperreativos e outros são hiporreativos em determinados sentidos. Então aqui a gente está dizendo que esse indivíduo, quando exposto a um processo de terapêutico que tem o cavalo como instrumento, ele apresenta uma melhor organização dessa sua sensibilidade sensorial. Então, nesse sentido, a prática da atividade física aqui está ajudando ele nessa questão. Menos desatenção e distração. Outro ponto importante para a gente destacar aqui é que a maioria dos autistas, eles não são só autistas. Eles sempre vêm acompanhado com uma ou mais comorbidades. Então, o transtorno opositor desafiador é comum, o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, como ele tem um déficit de atenção, é comum na maioria deles, quando você diz que a desatenção e a distração reduziram, a gente está dizendo aqui que para algumas áreas da vida desse indivíduo, ele começa a apresentar melhoras até na sua questão de autonomia. Porque às vezes ele está numa sala de aula e ele tem dificuldade de sustentar a atenção em determinado conteúdo. Às vezes ele vai ao cinema e ao teatro e ele tem dificuldade de sustentar a atenção em determinados conteúdos e se distrai com muita facilidade com outros estímulos. Então aqui está dizendo que ele melhora o foco dele. Outra questão são comportamentos sedentários. É muito comum que esse indivíduo, por conta do seu comportamento atípico, e muitas das vezes agressivo, de crises, comportamentos disruptivos, essas famílias e o próprio indivíduo optem por sair pouco de casa. Então eles passam boa parte do seu tempo, às vezes em terapias e dentro de casa, e não praticam atividades físicas, são sedentários. Um agravante para isso é o uso de medicamentos, porque muitos medicamentos que são usados para tratar características específicas dessa deficiência, eles aumentam o apetite. Então é comum que quando submetidos a um determinado tratamento medicamentoso, que esses indivíduos que já são sedentários e aumentaram a ingestão de determinados alimentos, que eles apresentem ganho de peso e que isso traga outros prejuízos também para a sua vida. Uma outra pesquisa aqui fala sobre a autoestimulação, que quando submetido durante 3 semanas à realização de 3 ciclos de 6 minutos de corrida e 6 de caminhada, esse indivíduo apresentou uma redução na autoestimulação. Não é incomum que quando você está fazendo um trabalho com essas pessoas,
que do nada eles levantem e comecem a correr, façam o flapping de mão, se balancem, batam na cabeça, eles estão se autoestimulando, muitas das vezes até para se regular por conta de alguma coisa que está acontecendo externa ou internamente e que eles não sabem lidar e dar as respostas adequadas. Então aqui a gente está dizendo que quando submetido a corrida e caminhada, esse indivíduo apresentou uma redução nessa questão. Uma redução também no comportamento perturbador, o comportamento disruptivo, daquela criança que muitas das vezes entra em crise, se joga no chão, se bate no outro, começa a gritar, começa a correr, começa a querer fugir do espaço onde ela está. Então aqui o estudo demonstra que houve uma redução nessa questão também. Então é importante a gente fazer esse destaque. Nessa outra pesquisa aqui, 20 minutos andando de bicicleta e correndo. Comportamentos, aqui está escrito mal adaptativos e estereotipados, foram significativamente diminuídos após exercícios vigorosos de corrida. Sobre o comportamento disruptivo a gente falou. Pode acontecer por frustração, emoção, mudança de rotina, uma questão sensorial, e a atividade física ajuda ele a se regular nessa questão. Mas aqui eu faço um destaque para as estereotipias. Então, às vezes, o profissional que está trabalhando com ele não entende a função da estereotipia, que muitas das vezes tem relação direta com a sua organização, com a sua autorregulação. Como eu disse, muitos autistas eles têm dificuldade de lidar com barulho, com luz, com cheiro, e a estereotipia ela ajuda e auxilia ele a se regular. Para quem não é uma pessoa neurodivergente, para a gente entender um pouco sobre isso, eu gosto sempre de dar um exemplo. Às vezes você está na fila do banco e você começa a balançar uma perna. Isso aqui é uma forma de você distensionar aquele momento, aquele ambiente, porque você está saturado de esperar na fila. Às vezes você está esperando uma ligação e você começa a roer unha. Isso também é uma forma de você distensionar e de você se regular para uma determinada demanda, uma determinada questão. Então aqui a gente está dizendo que as estereotipias, muitas das vezes, elas reduzem. Por que isso é importante? E aí eu destaco 2 pontos. Muitos autistas eles têm estereotipias autolesivas. Se mordem, se beliscam, se batem. Então quando você diz que essas estereotipias elas vão reduzir, e aí obviamente isso vai variar de indivíduo para indivíduo, de prática para prática, em alguns casos talvez não apresentem essa redução, mas há uma sinalização de que isso pode acontecer em muitos casos. Você está dizendo que um comportamento autolesivo tem uma grande chance de reduzir com a medicação e as terapias, inclusive de cessar ou de ser reorientado e reorganizado para um outro comportamento. Então isso é importante. O segundo ponto é que, como eu disse, eles usam as estereotipias para se autorregular. Então, às vezes, eles estão em determinados ambientes, escolar, de academia, no teatro, numa praça, num shopping, e aí começam a emitir a ecolalia, repetir uma palavra repetidamente para poder se regular por conta de uma questão externa ou interna. Para quem está no entorno, isso é um comportamento estranho, principalmente se você não entender e compreender por que aquela pessoa está fazendo isso. Para o autista, isso acaba trazendo um certo constrangimento, porque quando ele percebe que as pessoas estão olhando para ele, muitas das vezes com um olhar de reprovação, um olhar recriminando, e às vezes até os familiares dessas pessoas, quando você diz que eles adquiriram estratégias
para reduzir as estereotipias que são importantes, há uma orientação que a gente, enquanto profissional, a gente não tente extirpar a estereotipia deles, porque isso é um processo de regulação. Eles estão usando isso para se regular, para se organizar, para lidar com um ambiente aversivo, estressante. Então, é importante que eles consigam ter um controle, que muitas das vezes essas estereotipias são frutos de ansiedade, e aí quando ele consegue controlar a ansiedade e automaticamente reduzir as estereotipias, até para ele socializar, interagir e permanecer em determinados espaços, isso acaba acontecendo com maior frequência. De novo, qualidade de vida. Nessa outra pesquisa aqui, significativa redução no tempo para completar uma meia milha em corrida e caminhada. Como eu disse, muitos autistas eles têm problemas na sua organização motora. Então eles acabam apresentando comprometimento em tônus muscular, lateralidade, espaço-tempo, segmentação, entre outras coisas, segmentos corporais, entre outros. Então o que acontece? O deslocamento do corpo no tempo e no espaço é uma coisa importante para o nosso dia a dia, porque às vezes você vai subir uma escada rolante e se você tem isso desorganizado, há uma chance de acidente. Se você precisa escrever, por exemplo, o ato e a aquisição da escrita depende de uma boa organização espaço-temporal. E aqui o estudo está dizendo e fazendo destaque para duas questões. Uma, ele ganhou um condicionamento de tal maneira que uma determinada distância que antes ele fazia num tempo, ele começou a fazer num tempo menor. E isso tem a ver com condicionamento cardiorrespiratório, mas tem a ver também com a tomada de consciência do deslocamento desse corpo no tempo e no espaço. Então isso é importante também. 1 ano de atividade de lazer. O estresse diminuiu significativamente após um programa de lazer. O que é importante a gente destacar aqui? O cérebro do autista, ele é um cérebro hiperestimulado. Então, o tempo todo, ele está vivendo uma sobrecarga sensorial, que muitas das vezes tem a ver com as emoções internas, tem a ver com as sensações, tem a ver com as interações sociais, tem a ver com os estímulos, e é muito difícil para eles dar o tratamento devido para essas questões, como a maioria das pessoas típicas fazem. Então, quando você diz que há uma redução de estresse, dos níveis de estresse nesse indivíduo, uma mudança, por exemplo, de rotina não vai afetar ou não vai estressá-lo tanto como estressaria se ele não tivesse sido submetido à prática da atividade física. Melhora na atenção, tônus, ajuste motor, imitação, emoção e comunicação. 1 hora de ecoterapia assistida. Melhora na atenção, uma das pesquisas que eu trouxe para cá falou sobre isso. Melhora no tônus muscular, outras pesquisas também falaram sobre isso. O ajuste motor, saber como se portar, reagir a determinados estímulos, a determinadas demandas do dia a dia. Emoção. Muitos autistas, eles têm dificuldade de interpretar o que ele está sentindo. Então, às vezes, há uma dificuldade dele entender que ele está feliz, há uma dificuldade dele entender que ele está irritado, há uma dificuldade de dar o tratamento devido a essa emoção. Então, aqui o estudo fala sobre isso. A melhora na comunicação. Então, esse autista apresenta uma melhora na comunicação, que também é um dos critérios diagnósticos. Redução das estereotipias,
corridas e brincadeiras, isso aqui os estudos também falaram. Andar de bicicleta melhora no condicionamento físico e ganho de massa muscular. A gente falou aqui que muitos deles, por conta de uma vida sedentária e de um aumento de peso, muitas das vezes por conta de um aumento da ingestão de alimento, fruto de um tratamento medicamentoso, quando a gente diz que ele tem um aumento de massa muscular, automaticamente a gente está dizendo que ele está tendo um ganho fisiológico importante para a sua qualidade de vida. Melhora na permanência em sala de aula e desempenho acadêmico. Muitos autistas relatam que para eles a escola foi um dos piores momentos da sua vida. E aí quando você diz que durante 2 semanas, 3 vezes, era realizada uma corrida de 20 minutos e que isso trouxe para ele uma melhora em sala de aula no desempenho acadêmico, a gente está falando aqui de um ganho, de uma autonomia importantíssima para viver um momento da vida deles que é um momento altamente estressante. E a última aqui, 10 semanas de exercício aquático, redução do comportamento antissocial. Aquilo que eu falei lá no começo, como eles têm dificuldade de iniciar e sustentar as interações sociais, eles acabam adotando comportamentos antissociais. E por conta disso, eles acabam tendo um comprometimento na sua vida de maneira geral. Então, queria fechar com essa fala: ninguém manda o surdo ouvir, ou o cego ver, ou o mudo falar, ou o cadeirante andar com as pernas, mas todo mundo manda o autista ser comunicativo e sociável. Isso é uma possibilidade quando as estimulações acontecem da maneira correta e respeitosa. Ok? Obrigado.